Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce Cleide, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e o nosso assunto é progressões aritméticas, parte 4. Desde já peço a você que compartilhe, que se inscreva no nosso canal, tá? Vamos lá. Dando continuidade, nós vamos falar hoje sobre a soma de progressão aritmética finita. Observe aqui a tabela abaixo, deixa eu só pegar aqui o meu apontador. Onde está demonstrada a produção anual de uma empresa num certo período. Então, nessa tabela, a gente vai ter o seguinte, que aqui no ano de 2000, nós vamos ter uma produção de 10 mil unidades. Em 2001, 12 mil unidades. 2002, 14 mil unidades. 2003, 16 mil unidades. 2004, 18 mil unidades. E assim até chegar em 2007 a 24 mil unidades. Aí a questão pede o seguinte, quantas unidades a empresa produziu de 2000 a 2007? Ou seja, qual é a quantidade total que foi produzida desde 2000 até 2007? Então, nós vamos ter que somar a quantidade dessa produção nesses anos, certo? Então, nós teremos o seguinte, nessa soma toda, nós vamos ter aqui um total de 136 mil unidades. Se a gente observar, cada parcela aqui está aumentando de um período aqui de 2.000, né? Uma razão de 2.000 unidades a cada ano, acrescentado 2.000 unidades na produção anterior. Então, nós vamos observar que isso aqui é uma PA, uma progressão aritmética. Então, a gente pode colocar aqui na forma de sequência de progressões, certo? Então, vai ter situações em que você pode fazer uma soma de progressões aritméticas, no caso aqui finita, dessa forma aqui, bem simples, né? Mas você pode ter, por exemplo, uma soma de 1000 termos, então vai ficar mais difícil de você fazer essa soma de 1000 termos, né? Como nós vimos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Então, ficou mais fácil de fazer a soma. Mas imagine se fosse 100 termos, 500 termos, 1000 termos. Então, nós vamos ter aqui que deduzir uma fórmula para calcular essa soma de uma forma mais rápida, tá? Então, vamos entender como é que essa fórmula surgiu, que é a fórmula da soma da PA finita. Fórmula da soma da PA finita, a gente vai lembrar aqui do matemático Gauss, ou seja, Carl Friedrich Gauss. Ele é um matemático, foi um matemático, né, que viveu nos anos de 1777 e 1855, e diz aí, né, os corredores, que quando Gauss tinha por volta de 7, 8 anos de idade, o professor queria que a classe silenciasse, né, então pediu que os alunos fizessem uma soma de 1 até 100, 1 mais 2, mais 3, mais 4, né, para ver se ele ficava assim um tempinho mais sossegado. Só que é o seguinte, Gauss levou poucos minutos para calcular essa soma. Ele chegou aqui, o professor ficou surpreso, né? E ele disse, olha, o valor aqui é 5.050. Aí ele ficou assim olhando, disse, então me mostre, né? Então, o raciocínio de Gauss foi dado da seguinte maneira, tá? Ele fez o seguinte, ele somou 1, 2, 3 aqui, só que ele observou que se pegasse de 1 e 100, dava 1 mais 100, ia dar 101. Se pegasse 2 e 99, também ia dar 101. De 3 a 98, ia dar 101 também. Aí ele ficou observando, então é o seguinte, olha, se nós pegarmos aqui, né, cada parcela aqui, como são de 1 até 100, então eu posso somar, eu vou ter 101 sempre, né? Então eu vou ter 50 parcelas de 101. Aí ele fez aqui a multiplicação, que deu 5.050. Esse foi o raciocínio do nosso gênio, né? Com essa pouca idade. E aí os matemáticos observaram, né? Que isso poderia generalizar para qualquer outra progressão aritmética. Se a gente observar o seguinte, né? A somatória de 1 até 100 nada mais é do que nós temos aqui uma PA de razão 1, né? Uma PA de razão 1. Então, serve também para uma PA qualquer. Então, considere aqui uma PA finita de razão R, onde nós vamos ter a 1, a 2, a 3,
A4, etc., até chegar em AN-2, AN-1 e AN, né? Cuja soma dos seus termos é dada. Então, vamos pegar o seguinte, vamos somar, né, a ideia, né, para deduzir a nossa fórmula. Então, a gente somou o A1, A2, A3, todos eles aqui, e a gente vai pegar, ó, pega o primeiro e o último. O primeiro e o último é o mesmo que a gente somar aqui os termos equidistantes, né? O A2 até esse aqui, o A-1, AN-1, o A3 ao AN-2, vai dar sempre essa somatória aqui, certo? Ora, e aí, basta a gente pegar a metade dessa quantidade. Então, nós vamos ter o seguinte, aqui a fórmula é dada por N sobre 2 parcelas de A1 mais AN. Esse AN é o enésimo termo. Então, a nossa fórmula se reduziu apenas a isso aqui, ó. A somatória dos N termos é igual ao primeiro somado com o último, multiplica essa soma pela quantidade de termos e divide por 2. Então, essa é a fórmula da soma da progressão aritmética finita. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa fórmula, né? Nós vamos ter o seguinte, ó, o A1 é o primeiro termo, o AN é o enésimo termo, o N é o número de termos que tem a nossa PA, e o SN é a soma dos N termos, certo? Se eu tiver uma PA de 500 termos, então o SN seria o 500. E aí eu teria o A1 e o A500, certo? Vamos pegar aqui uns exemplos. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA. Então, eu tenho uma PA que nós vamos ter 2 e 6, né? O primeiro, o A1 e o A2, então a gente vai precisar da razão, né? Para a gente poder calcular aqui o A50, porque ele quer os 50 primeiro termo. Então, mas a senhora não disse que era PA finita? Mas nesse caso aqui, mesmo que a nossa PA seja infinita, nesse caso, ele vai servir porque eu estou limitando a 50 termos, né? Então, eu estou limitando aqui do A1, que é o 2, até o enésimo, o A50, que eu não sei qual é. Então, eu preciso saber quem é o A50 e a razão, né? Para a gente obter aqui o resultado, né? Então, olha só, a minha razão, basta eu pegar aqui o 6 e subtrair do 2, né? Que vai dar uma razão 4. E eu sei que o número de termos é 50. Substituindo aí na fórmula do termo geral, nós vamos ter que o A50 é igual ao A1 mais 49 vezes R, né? Que é o 50 menos 1. Então, essa é a nossa fórmula para a gente encontrar o último termo, que é o A50. Né? O último termo do meu limite, né? Do que foi dado aqui na questão. Então, substituindo aqui os valores, ó, substituímos o 2 e o 4, que é a nossa razão. Substituímos, então eu vou ter 49 vezes 4, vai dar 196. E 196 mais 2 vai dar 198, lembra-se? Que primeiro é a multiplicação. Então, o último termo da minha somatória limitada, que é de 50 primeiros, é o 198. Vamos somar agora todos os termos. Então, basta eu pegar o primeiro, pegar o último, somar e depois multiplicar por 50, né? Dividir por 2 vai dar 5.000. Então, a somatória dos 50 primeiros termos vai dar 5.000, certo? Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. A soma dos 10 primeiros termos de uma PA é 200. O primeiro termo dessa PA é o 2. Calcule a razão da PA. O seguinte, nesse caso aqui, ele não está pedindo a soma, né? O comando aqui está fazendo o quê? Está dizendo que o primeiro termo é o 2, então ele quer que você encontre a razão. Então, ele já te deu aqui a somatória, né? Que é 200, e ele diz que são 10 primeiros termos. Então, vamos lá. Nosso banco de informações. Eu tenho A1, eu tenho a quantidade de termos, e eu tenho aqui a somatória dos 10 primeiros termos, e eu não tenho o A10 para a gente jogar aqui na forma da soma, para a gente encontrar a razão, né? Então, vamos lá. Razão. Vamos encontrar através da fórmula da soma. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que encontrar o A10, tá? Eu quero encontrar o A10 primeiro.
para depois encontrar a razão. Então, vamos substituir aqui a somatória, que ele diz que a somatória deu 200, você vai substituir. O A1, ele diz que o A1 é 2, né? Ele diz que a quantidade de termos é 10, então a gente vai substituir nessa forma, dessa maneira aqui, certo? Bem, como eu quero encontrar o A10, então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse 2, vou passar para o outro lado da igualdade. A gente vai multiplicar os dois lados aqui por 2, né? E ele vai ser cancelado aqui, ó, desse lado, e vai aparecer do outro. Dessa maneira aqui, ó. Bem, temos então a seguinte situação: 200 vezes 2, e do outro lado eu tenho só o numerador, né? Então, 200 vezes 2 vai dar 400, e esse 10 aqui, ó, que está multiplicando, ele tem que vir para o outro lado, dividindo. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar pelo inverso do 10, que é 1 sobre 10, que nada mais é do que dividir por 10, né, dos dois lados. Então, quando você divide por 10 dos dois lados, vai se cancelar desse lado, vai ficar somente as duas parcelas, que vai sair do parêntese, e eu vou ter aqui 400 dividido por 10. 400 dividido por 10 vai dar 40, né? Vai dar 40. Nessas duas parcelas eu ainda não isolei o A10, então esse 2 aqui, ó, vai passar para o outro lado subtraindo. Como é que eu vou fazer? Eu vou somar dos dois lados pelo inverso, o oposto do 2, né? Que é o menos 2. Então, nós vamos ter 40 menos 2, 38. Então, o A10 é o 38. Mas por quê? Não era, ele estava pedindo a razão, mas é porque eu tinha duas incógnitas, né? Então, primeiro eu acho o A10 para depois achar a razão. Então, vamos achar a razão através da fórmula do termo geral. Calculando a razão, nós vamos ter o seguinte, ó. Fórmula do termo geral, o A10 é igual a A1 mais 9R. Como eu já tenho o A10, já tenho o A1 e já tenho aqui, né, o 9, então eu vou encontrar a razão substituindo, ó, 38, 2 mais 9R. Então, esse 2 passa para o segundo membro, né? Somando com o simétrico do 2, menos 2 no caso. 38 menos 2 vai dar 36. E nós vamos ter aqui que fazer com que apareça o 9. Então, qual é o número que multiplicado por 9 vai dar 36? Você já sabe, né? Então, vamos dividir aqui, ó, dos dois lados por 9. Dividimos por 9. Então, nós vamos obter, ó, 9 dividido por 9 vai dar 1R. E eu vou ter 36 dividido por 9, que é 4. Então, a razão, nesse caso aqui, é 4. Observe que a nossa questão parece ser bem simples, né? Mas a gente precisou de duas fórmulas. Nós precisamos da fórmula da soma e precisamos da fórmula do termo geral, né? Para a gente encontrar a razão. Então, pode acontecer da tua questão pedir, vamos dizer assim, ser um pouquinho mais complicada nesse sentido, de usar várias fórmulas, tudo bem? Então, gente, olha, se inscreve aí no canal, curte, compartilha e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!